Glória a Deus. Já passou. Deixa eu me organizar aqui. Boa noite para você que nos acompanha também aí pela TV Rica. Se você chegou agora, meu nome é Henrique, eu sou um dos ministros dessa casa. A galera que nasce na igreja, é engraçado esse termo, mas todo mundo que nasceu entende o que eu estou falando, né? Eu só não nasci no culto, porque quando eu nasci o culto já tinha acabado. Eu nasci, era um horário que o culto já tinha acabado, então eu nasci no culto mesmo, mas foi no domingo à noite, depois do culto. E a galera que nasce na igreja, às vezes, tem desejo de estar aqui. Olha para esse lugar aqui como se fosse uma meta. Um dia eu vou ministrar a palavra. E todas as vezes que eu subo aqui para ministrar, há algo que eu coloco diante de Deus. Falo, Deus, eu nunca te pedi isso, cara. Isso foi ideia sua. Eu nunca fui diante de Deus e falei assim, um dia eu quero ministrar a palavra. Eu nunca tive esse tipo de desejo, embora fui criado na igreja, sim. Embora vi muito disso, sim. Mas é algo que nasceu no coração de Deus, não no meu. Não é um desejo pessoal do Henrique estar aqui. E eu não estou falando com isso, por favor, não interprete como, o cara não queria estar ali. Não, não é isso. Mas eu estou aqui por obediência a Ele, por obediência à paternidade dessa casa, e porque a paternidade dessa casa enxerga o propósito de Deus para a minha vida. Então, em obediência a esse propósito, eu estou aqui. E houve um tempo na minha vida que eu ministrei até com mais frequência do que eu faço ultimamente. E foi um tempo onde, de lá para cá, Deus tratou muita coisa na minha vida, muita coisa. E as últimas vezes que eu ministrei, para ser bem específico aqui na casa, as últimas 2 vezes, foram vezes em que eu me expus muito. Eu expus a minha vida aqui. Algumas pessoas falaram comigo depois que eu desci, falaram assim, cara, você é muito corajoso de falar tudo que você falou. Mas, como eu disse que eu passei por vários processos, eu entendi nesse processo que não é eu chegar aqui e tentar trazer uma revelação, algo que você não ouviu, mas eu subo aqui é para deixar a minha vida aqui mesmo. É para falar algo que Deus está tratando comigo, que está falando ao meu coração. Então, numa dessas eu subi aqui e falei muito de desobediência e expus as consequências da desobediência na minha vida. E na última vez eu subi e falei bastante de gratidão, foi antes do Thanksgiving. E falei a respeito de ser ingrato e como Deus me mostrou que a gratidão é algo que ainda precisava ser construído num novo nível no meu coração. E aí vim abrindo isso. E hoje não é diferente. Mas é engraçado porque Deus começa a me incomodar com alguma coisa, coisas que eu sei que Ele quer tratar na minha vida, e algumas vezes eu tento fugir, sabe? Eu falo assim, Deus, eu sei que a hora que eu parar para me abrir e para ouvir Deus nessa área, e para permitir ser, não sei o termo certo, mas para permitir morrer em uma determinada área, eu sei que vai doer. Saca? Tem alguns momentos que eu sei que eu falo, meu Deus, eu vou ter que ir diante de Deus e abrir isso aqui. E aí eu fico empurrando com a barriga. Não é isso, é coisa da minha cabeça e tal. E aí o AP vai falar assim, ô Mineiro, é com você amanhã. Era para eu estar aqui semana passada. E eu fui salvo pelo trabalho, eu estava de plantão. Eu falei, AP, não dá, eu estou de plantão esse final de semana, não tem jeito, eu não consegui parar e realmente não dava. Telefone tocando toda hora, atendendo cliente toda hora, não tinha jeito. E aí, essa semana ele falou, você escapou, mas agora é com você. Vai você. Falei, beleza. E aí eu já sabia a respeito do que Deus ia ministrar. Eu estava muito incomodado com algo que eu precisava mudar. Eu falei, Deus, então me fala a respeito disso, trata isso comigo, resolve isso comigo, para que eu possa subir, expor e colocar como isso foi tratado e como foi abrir isso. E que se serviu para mim, que também sirva para alguém que estiver me ouvindo, para alguns de vocês ou para alguém que estiver nos ouvindo pela internet.
nos últimos meses, os últimos meses, acho que de setembro, outubro para cá, eu comecei a ficar muito incomodado e a refletir muito a respeito da qualidade do que nós recebemos aqui, como alimento. Culto após culto, semana após semana, evento após evento. Eu não sei qual é a frequência que você vem, se você só vem nos eventos e já está aqui esperando o evento final do ano, se você só vem aos domingos ou se você é alguém que está aqui em mais cultos. Mas culto após culto, a gente tem sido confrontado, a gente tem recebido uma dose de verdade e de palavras muito fortes, muito profundas, ao mesmo tempo em que são muito simples. A gente tem ouvido verdades muito simples, mas que nós não colocamos em prática. E isso começou a me incomodar ultimamente. Incomodar no sentido de, cara, eu não preciso ouvir algo novo. Nenhum de nós que está aqui precisa ouvir no sentido de, eu quero buscar uma revelação nova. Não. Tudo que a gente precisava, tudo que eu precisava ouvir, eu já ouvi. Tudo que você precisava ouvir, você já ouviu. Para a sua vida ser totalmente diferente. Para você estar vivendo um nível de profundidade muito maior do que você vive hoje. Para que eu esteja vivendo um nível de profundidade muito maior do que eu estou vivendo. Nós já recebemos essas palavras. O que pega é o valor que a gente dá a esse alimento. É o valor que a gente dá ao que a gente recebe. Às vezes alguém que lê um livro do apóstolo Cristiano, ele já contou isso lá na cadeia, lá, o cara não tem acesso à internet, o cara nunca viu ele ministrar, e lê o livro, transforma a vida do cara. Você está aqui, alguns de nós participamos de todo o processo que gerou esse livro, e isso não transformou a vida, cara. E isso começou a me incomodar. Eu estou usando isso só de exemplo, porque eu vi o Kiko aqui e lembrei. Mas isso começou a me incomodar muito. Muito mesmo. Se você pegar um único evento que a gente teve esse ano, vamos pegar esse ano, vai. O Juscelio teve aqui. Se você pegar o seminário que o Juscelio teve e falar, eu vou ouvir isso aqui, vou colocar em prática, você vai transformar a sua vida. Se você pegar ela e falar, vou ouvir as palavras dela, vou me alimentar disso, não é ouvir enquanto você está fazendo outra coisa e ouvindo, sei lá como, mas parar e se alimentar daquilo, permitir que o Espírito ministre algo a você, isso pode mudar a sua vida, para não ficarmos de fora. Se você pegar os últimos cultos, deixa eu ver as últimas vezes que o apóstolo Hélio ministrou e qual a linha que Deus foi tratando e falando através dele, isso vai mudar a sua vida. Deixa eu pegar um período, deixa eu ver então o que Deus falou durante o período dos 10 anos. Deixa eu ver o que Deus falou no segundo trimestre, no primeiro. Cara, tem material demais espalhado aí na internet. Se você entrar, tem um monte de palavra, um monte de coisa que a gente recebe alimento culto após culto, dia após dia, e anda num ritmo muito lento, incômodo. Eu sei que cada um tem o seu tempo e a gente tem sim que ir ouvindo, mas isso começou a me incomodar profundamente, a qualidade, a riqueza do alimento que é disponibilizado para a gente, todo o culto, e a gente ouve e até fala assim, mas eu já ouvi falar disso, mas a minha vida e a sua vida fica patinando em cima da mesma coisa, sabe? E isso começou a me incomodar muito, e eu vou dar um exemplo que ilustra bastante isso. A gente ouve aqui que essa casa é uma fábrica de milionários. Se você chegou aqui pela primeira vez, essa casa, você está hoje numa fábrica de milionários. E cara, como a gente ouve isso aqui, como isso já foi fundamentado aqui, não, isso não é um slogan bonitinho que o apóstolo Hélio inventou, não, como isso já foi fundamentado aqui, e como a gente cria coisas, cria mecanismos para a gente não acreditar nisso. E aí como eu falei, eu vou sempre me expor. Eu vou me expor porque talvez você se identifique com isso. Eu vim de uma realidade de periferia, onde ter dinheiro era um negócio distante e o cara que não tem dinheiro é humilde. Era exatamente esse termo que era usado. Consequentemente, quem saiu da periferia, saiu da quebrada e subiu na vida, ficou menos humilde do que antes. Então, ter dinheiro praticamente era um negócio ruim. Não, ter dinheiro, ser bem de vida é ruim. Você tem que ali se garantir, mas, cara, você está na fábrica de milionário?
Onde está escrito isso? Não, que Deus chamou a gente para ser humildezinho, pobre. E, cara, e aí romper e a gente ouve tudo aqui. Eu não vou fundamentar a respeito de prosperidade, de tudo que Deus liberou e que está disponível para mim, para você, e de governo. Eu não vou ministrar sobre isso. Como eu disse, procura isso no canal da TV Rica, que você vai achar um monte de palavra a respeito de governo, de prosperidade, de fidelidade e de tudo isso. Mas como a gente vai se escondendo como a gente vai se escondendo na nossa história. Como a gente vai se escondendo atrás de uma realidade que a gente veio durante anos. E aí a gente até fala e dá glória a Deus, a fábrica de milionário, glória a Deus. Mas, cara, você acredita nisso? Você se mexe, você se move em relação a isso? Ou você está esperando isso chegar na vida de alguém e de alguns, e você está olhando e falando assim, não, isso é para casa, eu acho que vai chegar na vida do Kiko, na vida do AP, na vida da Zelinda, da Camila, da pastora Eliana, mas não é para mim não, isso é só para alguns. Não, isso é sobre a casa, isso está sobre mim, isso está sobre você, não importa a minha história, não importa como eu cheguei aqui. A gente precisa parar de usar a nossa realidade como desculpa para não acreditar e não nos mover em direção ao que Deus chamou a gente para fazer. E aí, chega uma hora que começa a fazer sentido o quê? Cara, eu preciso morrer para o cara que eu era até aqui. Porque o cara que eu era até aqui achava que ser pobrezinho e miserável é legal. Era o certo, que Deus me criou para isso. Não, não é isso. E, cara, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de oferta, eu não vou fazer oferta de novo, não é isso. Eu só estou usando isso para ilustrar como, às vezes, seu histórico de vida pode te impedir de viver o que Deus te chamou para viver. Pode aplicar isso para a área que você quiser, para a área do casamento, para a área da corte, do namoro. Eu só estou dando esse exemplo porque é um exemplo que é bem forte. E eu acredito que não é uma realidade só minha. A dificuldade de romper com isso, a gente, enquanto brasileiro, tem esse perfil horroroso de que é um povo pobrinho, mas feliz, simpático, mas, cara, não, isso está errado. Isso é uma ferramenta das trevas para que não seja cumprido. Deus vai mudar a história dessa casa, para que essa casa mude a história dessa cidade, mude a história desse estado, e esse país vai ser outro. Por causa do que Deus colocou sobre essa casa aqui. E eu sou parte disso, e você é parte disso, isso está liberado para mim, está liberado para você. Não importa o meu histórico, não importa o seu histórico. E talvez, para viver isso, você tem que morrer para quem você é hoje. Você precisa permitir que Cristo seja gerado em você, porque Cristo não tem um histórico de miserável. Cristo não tem um histórico de que não acredita na palavra, ou de que acha que a palavra era para Pedro e não era para ele. Não, isso não existe, você não vê Jesus em dúvida hora nenhuma. Então isso precisa chegar na minha vida e na sua. Vamos ler. Eu não estou bravo não, tá, gente? Agora que eu percebi que eu estou falando meio... não estou bravo não. Abre sua Bíblia em Lucas 15. A gente precisa parar de usar o nosso histórico como defesa. Sabe, então, eu não vou ser próspero, porque eu tenho um histórico difícil, né? E aí Deus vai ter que me mudar mesmo? E aí no novo pacto, Deus vai fazer e aí eu distorço, saca? Tipo, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer, eu vou ficar aqui esperando. Não, mas eu sou pobrinho por causa do meu histórico. Se fosse igual, se meus pais tivessem me ensinado diferente, já ia ser diferente. Mas o meu histórico não, a gente precisa parar de usar essas desculpas, parar de se esconder atrás do que trouxe a gente até aqui e entender que a partir daqui Cristo quer ser gerado em nós. A gente tem falado muito esse ano, de um tempo para cá, a respeito da ressurreição. E quando se fala de ressurgir, é ressurgir com uma natureza nova, não é a sua. Não é essa sua que já está contaminada aí e com o softwarezinho do não vai dar instalado. Não vai dar, eu não vou poder casar e não vou ser feliz, porque ninguém na minha casa casou e foi feliz. Não, Deus não está preocupado com o seu histórico, não. Ele até está, porque Ele vai te usar para transformar ele também. Vai transformar o seu, vai transformar a sua casa, vai mudar tudo isso aí. Mas a gente precisa parar de usar isso como desculpa. Vamos abrir em Lucas 15. A partir do versículo 11. Lucas 15, 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tinha uma campanha, acho que era uma campanha publicitária. Eu me lembro dela de bastante tempo, mas eu fui até ver se ela era muito velha mesmo, e se eu ia falar alguma coisa aqui que o povo não ia saber. Mas eu vi que ela existe ainda, que é uma campanha, acho que era da Globo, que falava gente que faz. Não sei se vocês já ouviram. E esse filho mais novo, ele é um cara que fez. Ele deu de louco. Ele falou: eu tenho isso aqui, eu vou pegar e vou fazer. Ele fez errado, mas fez. E aí ele pega o dinheiro dele e resolve sair fazendo tudo do jeito dele. Mas é interessante, eu gosto muito de fazer isso, a gente vai ficar só nesse texto, tá? Eu vou ler o texto de novo e aí vou pontuando algumas coisas. A primeira parte, os primeiros versículos que a gente leu aí, 11 e 12. Opa, voltei muito. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Meu irmão, a minha parte e a sua parte já está disponível. Sabe, você decidindo ficar ou você decidindo sair, a sua parte já está disponível. O que eu quero falar com ficar ou sair? Você decidindo entrar em tudo que essa casa está vivendo, em tudo que a gente está vivendo como casa, a sua parte está disponível para você. Você, como alguns fazem, escolhem sair, e eu não estou falando sair fisicamente. Talvez você fica aqui, mas fica de fora de tudo que está acontecendo. Mas há uma parte reservada para você. Não há acepção de pessoas aqui. Não há escolha de pessoas aqui. As partes estão liberadas. Há algo liberado sobre essa casa. Se você é parte dessa casa, isso está disponível para você. Henrique, mas eu não sou parte dessa casa, é a primeira vez que eu venho. Calma que nós vamos chegar aí ainda e você vai ser incluso nisso também. Mas há algo liberado para essa casa e eu preciso que você se sinta parte. Porque a gente vê às vezes pessoas que andam junto e aí um determinado culto, o apóstolo fala assim: tem alguém que não se sente parte? E a pessoa levanta a mão. E cara, glória a Deus que você tem coragem e ousadia de levantar a mão e de se expor. Faça isso sim. Mas em momento nenhum
é nessa casa colocado algo que é para alguns. Tudo que Deus libera aqui está disponível a todos. Não quer dizer, isso é fato, que todos vão viver isso também, porque aí é a parte onde a gente vai chegar. Cada um vai viver numa porção diferente, numa proporção diferente, mas há algo reservado para você, há algo reservado para mim, há algo disponível para essa casa. Amém? Porque a gente recebe, como eu falei, culto após culto, evento após evento, temporada após temporada. Esse ano mesmo é o ano que a gente veio falando tanto de salto para o futuro. E aí, em alguns momentos, Deus foi fechando alguns ciclos e começando outros dentro do próprio ano. Foi bastante marcante, por exemplo, a virada de semestre. E aí a gente vai vendo isso e como isso tudo se desenha para que a gente salte para o futuro. Ou seja, há partes separadas para todos, mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? E há uma diferença ainda, porque o filho mais novo, ele chega e fala assim: pai, eu quero o que é meu. Ele pede permissão para o pai para usar o que é dele. E aí o manto da corte está sobre a casa, e o pessoal faz corte, e os casamentos são lindos, e glória a Deus, e a vida é transformada, e a gente está mudando, é o manto que está sobre a casa. E aí, ao invés de chegar para o apóstolo L e pedir conselho, você pede permissão. São duas coisas completamente diferentes. Você chega para o apóstolo L e fala assim: apóstolo, conversei com essa menina aqui e a gente vai fazer corte. Cara, é o manto que está sobre a casa, mas essa parte não é a sua parte ainda. É diferente pedir conselho e pedir permissão. E aí você às vezes tem um chamado para estar na adoração. Ah, mas eu tenho um chamado e Deus me chamou e só me coloca no culto de terça-feira. Meu irmão, há algo que está sobre você. E ninguém vai tirar isso de você. Mas você precisa entender o momento em que você está. Não quer dizer que quando o apóstolo vira e fala assim, e você chega para pedir permissão e ele nega, não quer dizer que não é para você. Quer dizer que não é o momento. Quer dizer que não é o momento. Só que a gente faz igual esse filho louquinho aí e fala assim: não, eu quero a minha parte agora. Ah lá, o apóstolo liberou a corte para um e não liberou para o outro. Ele prefere o outro. Não, cara, não é assim. Ah lá, eu estou na casa há não sei quanto tempo e estou cantando no beck e o outro chegou agora e já está ministrando. Cara, a porção de um e a porção do outro são coisas diferentes. É muito diferente pedir conselho e pedir permissão. Quantas, eu sei de muitas, porque eu trabalhei aqui na casa há alguns anos, que chegava para o apóstolo e falava assim: apóstolo, fiz sociedade com fulano. Cara, peraí, você fez sociedade? É, eu estou vindo aqui, ou fala assim, já conversei com ele, e vim aqui te perguntar se eu posso fazer. Vem pedir permissão, não vem pedir conselho. A gente quer comer a nossa parte antes da hora. A gente quer gastar a nossa parte antes da hora. Meu irmão, a gente precisa mudar isso. Como eu falei, há algo liberado sobre essa casa. A sua parte está aqui, se sinta parte disso, se sinta incluído nisso. Mas é uma responsabilidade que está sobre a vida do apóstolo, do Kiko, da Leila, de quem lidera, de enxergar o tempo e de falar assim: não é o momento ainda. Ah, mas eu quero minha parte, mas porque o fulano já tem a parte dele. Meu irmão, para de ter a síndrome de irmão mais novo. O irmão que fez isso é o irmão mais novo. Porque o mais novo fica olhando o mais velho e fala assim, porque lá em casa a gente passa isso. Há uma diferença do Azaf para o Natan. Azaf é o meu mais velho de 9 anos e o Natan tem 3. Então, às vezes, o Natan pergunta: por que o Azaf pode ir no parquinho sozinho e eu não posso? Porque o Natan, se correr muito, ele já corre de cair. E a gente tem que conversar isso com ele. E aí, às vezes, a gente se comporta igual o meu filho mais novo. Mas por que o outro pode fazer corte e eu não posso? Por que o apóstolo liberou a sociedade para um e não liberou para o outro? Meu irmão, a gente precisa romper com essas coisas. A gente está vivendo a palavra do salto para o futuro, e essa palavra ainda está sobre essa casa. A gente ainda vai saltar para o futuro. Você, se ainda não fez isso, se você olha para esse ano e fala assim: ah, o fulano saltou e eu não. Ah, eu acho que eu não saltei. Eu brinco muito com o Roberto. Ô Roberto, você acha que rola fazer isso aqui? Eu falo assim: rola, mas não levita, porque a gente está gordinho. Talvez você ache que você está gordinho e não pode levitar. E você não vai saltar porque você está gordinho. Não, não é isso, cara. Não é isso. Eu posso saltar, você pode saltar, ainda dá tempo de saltar. E mais do que dá tempo ou não, deixa eu te contar um segredo. As palavras que Deus libera sobre essa casa e os temas que a gente passa o ano todo não são enterrados depois que termina o ano. Ainda é tempo de se apresentar e celebrar. Ainda é tempo de um por todos, ainda é tempo de ser apaixonado por vidas, e ano que vem a gente vai continuar saltando para o futuro.
a gente continua comendo do que está sendo servido. Amém? Então não olhe e fala assim, mas passou o tempo e eu não saltei para o futuro. Não é porque você está gordinho. Eu estou gordinho e eu estou saltando também. Vamos lá. Versículo 13. Não muito tempo depois... Espera aí, deixa só eu ver até qual versículo aqui. Do 13 ao 17. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Meu irmão, ele desperdiçou o que foi dado a ele. Esse filho pegou o que foi dado a ele, desperdiçou. E aí, depois que ele desperdiça, ele sente fome. E aí ele vê os porcos comendo e ele sente desejo de comer daquilo. Mas a gente leu que ninguém lhe dava nada. Alguém comia daquilo. Provavelmente ele pedia para alguém do que se alguém estava comendo. Mas ele não comeu. Aquilo não serviu para ele. Aquela comida não alimentava ele, não servia para ele. Até que ele se sente confrontado e... os empregados do meu pai estão comendo melhor do que isso. Meu irmão, quando você sente fome, do que você se alimenta? Eu acabei de falar da quantidade de coisa que está disponível e da quantidade de palavra que a gente já recebeu. E Deus começou a ministrar ao meu coração essa necessidade de viver coisas que estão sendo liberadas e a gente vai, como se estivesse acumulando as coisas, e as coisas vão ficando para trás e a gente deixa de viver aquilo porque não pula de cabeça, porque não come, porque não se alimenta daquilo. Talvez se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de nós pegou, por exemplo, a ela e ouviu de novo as palavras e foi ministrado de novo e estudou aquilo? Quantos de nós pegou uma determinada série de mensagens, que é muito comum o apóstolo Cristiano, por exemplo, uma mensagem ter ligação com a outra, ou qualquer um que sobe aqui, Deus vai falando e vai construindo algo na vida de cada um, e aí as pessoas vão subindo aqui e vão soltando revelações mesmo. Quantos de nós, se eu perguntar, você fala assim, olha, esse assunto aqui foi falado muito nesse ano, e eu quero pegar e ouvir de novo, e ser ministrado e me alimentar disso. E aí eu fui descobrindo que a gente não faz isso, e eu, Henrique, como eu falei, eu vou me expondo, eu faço isso muito pouco, mas muito pouco. E eu preciso fazer mais. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite, e que o Espírito Santo me fez essa tarde, é, quando chega a fome, do que você se alimenta? O filho mais novo que pediu a parte dele, e gastou tudo, ele queria se alimentar da comida dos porcos. E você se alimenta do quê? Você procura um entretenimento para resolver quando você está sentindo o ano. Essa época do ano é terrível para isso, né? O ano está acabando e eu não resolvi. Eu queria ter emagrecido e não consegui emagrecer. Eu queria ter feito corte e não consegui. Eu queria ter mudado de emprego e não consegui. Eu queria ter começado uma faculdade e não consegui. Meu irmão, e do que você se alimenta quando você sente essa fome? Quando você sente desejo de fazer algo diferente? Um computador e uma internet e uma meia dúzia de vídeo no YouTube resolve? Assistir uma palavra, vou ver a palavra de alguém que está na crista da onda aí agora, não vou citar nome para não criar problema. E aí eu vou assistir umas palavras aqui, olha o que esse cara está falando. Meu irmão, dificilmente você vai ouvir algo, talvez é ousadia ou pretensão eu falar isso, mas dificilmente você vai ouvir algo que você já não ouviu aqui. Dificilmente. Talvez você vai ouvir algumas bobeiras, mas depende de onde você está buscando. Mas enfim, se alimentar de outro lugar resolve? Ou às vezes o computador com a pornografia à noite resolve? Ou talvez, eu não sei como você gasta o seu tempo, eu não sei como você mata a sua fome. Eu não sei quando você sente aquela coisa assim, eu preciso de alívio, eu não sei o que você faz, talvez você vai jogar videogame e isso resolve para você. Não, cara.
Não queira se alimentar com essas coisas. Quando você é filho, e esse cara era filho, ninguém dava comida para ele. Essa comida que te oferecem aí não vai matar sua fome, não. Qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Você que está aqui, filho dessa casa, e você que está aqui que não é filho também, e que talvez saia, vai para uma balada louca e apronta à noite, faz o que você quiser e chega em casa no outro dia triste, com depressão, e minha vida não anda, e eu queria mudar, mas eu não consigo. Cara, do que você se alimenta? Deixa eu te falar, essa casa serve um alimento de primeira, que pode preencher o vazio que você tem. Deixa eu falar com você que é dessa casa. Você recebeu durante esse ano alimento para mudar a sua vida. Alimento para saltar para o futuro. E de novo, tem um tempo para cada um, ok. Mas a questão que eu estou colocando é a quantidade de coisas profundas que a gente recebeu, de oportunidade que a gente teve de mudar tudo. E a gente não fez. Fora a questão do tempo, porque aí eu estou usando muito essa questão do tempo, você fala assim, não, é porque meu tempo não chegou ainda. E você está esperando cair algo na sua cabeça e falar, agora chegou. Não, meu irmão, não é assim que vai funcionar, não. Vamos caminhando já quase para o final, porque eu estou de olho na hora aqui. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esse filho queria ser tratado como um empregado. Ele fala assim, nossa, se eu voltar e comer do que os empregados do meu pai estão comendo, tá tudo certo. Mas o pai vai além disso, sabe? Um pai sempre pega um filho e posiciona o filho no futuro. O pai posicionou o filho numa posição que ele não tinha quando ele saiu de casa. A gente não vê falar que ele tinha um anel, que ele tinha o melhor calçado, que já tinha sido matado um cordeiro para ele, um novilho. E eu acredito que não, porque tanto que o filho mais velho reclama isso também. Mas a gente vê um pai posicionar o filho num lugar além de onde ele estava quando ele saiu. Não vem distorcer a parada, então o segredo é eu sair e depois voltar. Não é isso que eu estou falando, não. Você não faz nem essa piadinha para quem está do seu lado aí. Mas eu estou falando de gente que saiu e que agora eu vejo voltar. E fala assim, cara, eu estou voltando porque não dá para viver fora. E tem outros que eu vi sair e que eu sei que uma hora vão voltar também. Sabe por quê? E vão voltar e vão ser posicionados num lugar diferente. Porque uma casa paterna, e você está numa casa paterna, te posiciona no futuro. Te posiciona numa situação diferente da que você está agora. E talvez você que está chegando nessa casa pela primeira vez, ou você que já veio um monte de vezes aqui, mas nunca decidiu nada, há um lugar para você, você pode ser posicionado onde todos nós estamos enquanto casa. Há um lugar para você, e você que é parte dessa casa, meu irmão, há um lugar para você ser posicionado. Para de ficar à margem do que está acontecendo, olhando e falando assim, eu acho que isso aqui não é para mim. Henrique, eu acho que isso aqui é só para o outro, porque eu não vejo chegar isso na minha vida. Não, procura seu pai e fala assim, pai, eu pequei, eu errei, eu tive inveja. Eu queria estar lá no lugar do Henrique com o microfone na mão. Eu queria estar no lugar do Roberto tocando, eu queria estar dançando. Eu acho que quem cuida do departamento infantil devia ser eu, porque eu tenho experiência nessa área e fulano não tem. Meu irmão, para com esse mimimi. Se apresenta para o seu pai, se apresenta e abre o jogo e fala assim, olha, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa situação aqui mal resolvida. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Meu irmão, tenha disposição de se expor. Tenha disposição de se expor. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu nunca escondi nada. Eu não tenho hábito de esconder nada. Se algo surge e vai me incomodando, eu chego e falo, cara, estou com isso aqui, com o apóstolo, eu estou com isso aqui, está me incomodando. Está acontecendo isso desse jeito, eu não aguento carregar mais, me ajuda.
E mais do que isso, como eu falei, culto após culto, pessoas sobem aqui e deixam suas vidas aqui. Se expõem aqui em cima, não sou só eu que faço isso, não. Ninguém sobe aqui, eu vou te contar um negócio legal que Deus me falou, mas que eu ainda não vivo. Não, isso não acontece, meu irmão. A gente sobe aqui, deixa a vida aqui em cima e se expõe aqui. Então, por favor, tenha coragem de se expor. Eu não estou falando que é fácil não, porque não é fácil não. Como eu falei, quando Deus começa a me incomodar, às vezes eu tento também ficar no meu cantinho. Não, não é isso. Tenha disposição para se expor, para chegar e falar assim, olha, o meu coração está desse jeito. Eu passei o ano todo pensando, que salto para o futuro, eu não vou saltar para lugar nenhum, eu não tenho condição. Olha como está minha casa, olha como está meu casamento, eu não consigo dar conta dos meus filhos. Eu isso, eu aquilo. Meu irmão, por favor, seja honesto com você mesmo. Permita que o Espírito Santo que habita em você te constranja. Permita que ele quebrante o seu coração. Ainda dá tempo de você saltar para o futuro, sim. Há um lugar separado para você, sim. Há um lugar separado para mim, um lugar separado para você. Eu preciso me dispor e você precisa se expor também. A minha fome e a sua fome, o meu desejo de matar a fome, quando eu procuro a minha casa para matar a fome, é o que vai me posicionar num lugar diferente. Eu quero aqui fazer um primeiro apelo. Por favor, feche seus olhos. Queria que todos fechassem os olhos. Eu quero falar nesse primeiro momento com você que não faz parte dessa casa, com você que nunca entregou sua vida ao Senhor, com você que talvez tenha aversão de religião e imagina que isso é um bando de lugar de gente louca. Deixa eu te falar, a gente serve uma comida de primeira aqui, que eu tenho certeza que você nunca comeu dela em nenhum lugar. Quero falar com você nessa noite. E eu pedi para todo mundo fechar o olho para você não se sentir exposto. Se você até aqui comeu de qualquer coisa suja, você comeu sobra, resto, eu quero te falar que há um alimento puro preparado para você hoje. Cristo se entregou na cruz como um cordeiro e a gente se reúne aqui culto após culto, domingo após domingo, para celebrar a entrega dele, para comer dele. E essa noite é uma noite que você, que talvez nunca levantou a mão e falou assim, Deus, eu quero comer do que você tem para mim. Talvez você nunca fez isso, essa é uma noite que você pode fazer. Por isso eu pedi para todo mundo fechar os olhos. Quero pedir que você no seu lugar, se você está ouvindo isso, está falando assim, Henrique, eu quero comer algo puro como eu nunca comi. Eu quero experimentar uma comida que eu nunca experimentei, que pode mudar a minha vida. Eu quero comer do corpo de Cristo que Ele entregou por mim. Se você quer fazer isso, levanta sua mão. Eu pedi para todo mundo fechar o olho para você poder fazer isso sem se expor. Amém? Tem a mão levantada ali. Se levantou, levanta sua mão e permaneça levantada, por favor. O ministro vai até você. Eu preciso de ministros lá no fundo, por favor. Preciso de um ministro e uma ministra lá no fundo. Ô Anderson, coordena para mim, por favor, isso aí. Mais alguém? Mais uma pessoa ali? Por favor, levanta a mão mais alto. Mais uma pessoa ali. Preciso de um ministro lá também. É lá no fundo que eu falei. Tem mais alguém? Por favor, se você quer se alimentar de algo que você nunca comeu, e eu quero te falar com autoridade, algo que vai mudar a sua vida. Eu não estou falando que amanhã você não vai ter problema nenhum. Eu não estou falando que você vai entrar nesse ano novo, rico, e nada dessa baboseira que a mídia fala pra gente, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou te falando que ainda que você passe por qualquer situação, algo vai mudar no seu interior. Algo vai mudar no seu interior. Eu estou te convidando para fazer parte de algo que Deus está fazendo para mudar a história dessa nação. Então, se você quer, por favor, levante sua mão. E eu não vou insistir. Mais uma pessoa lá, por favor, um ministro. Os ministros vão orar com vocês. Os ministros, se quiserem trazer essas pessoas aqui à frente, num canto, pode trazer. Eu quero me despedir do pessoal que está nos vendo aí na internet. Vou continuar com o pessoal da casa aqui e dar trabalho para a galera da edição. Depois ver o que eu falar daqui para frente que vai ou não para a internet. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você levantou sua mão também, escreva para a gente aí nos canais aí. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Vamos ler os últimos versículos, enquanto os ministros estão orando, a partir do versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Pode abrir seus olhos, tá, gente? Senão vocês vão dormir aí.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Repita isso: como um escravo. Ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Repita isso também: nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu gosto muito da resposta que o pai dá para o filho. O filho chega e fala assim: ô pai, a síndrome de pirracento mesmo, né? Olha, eu estou te servindo, eu estou fazendo e não sei o quê, estou trabalhando e você nunca fez nada para mim. E meu irmão, às vezes a gente faz isso também. Eu vou em todo o culto e na hora de pregar o apóstolo vai e coloca o mineiro. Cara, para com isso. Eu estou todo culto, eu vim no Efatá o ano inteiro. Vou falar a boa que a gente já ouviu, tá? Isso não é brincadeira. Já ouviu assim, mas eu toco todo o culto e quando é o culto especial eu não posso tocar. Meu irmão, não faz isso. Cara, não faz isso. A gente tem esse incômodo, cara. E aí a gente vai ficando que nesse filho que fica na casa. Você é da casa, você é parte, a comida está disponível para você e você está preocupado com o que o outro está comendo, com o que está sendo feito para o outro. E sabe qual que é a resposta do pai? Olha aqui, tudo que é meu é seu, está disponível para você. Então você da casa, está tudo disponível para você, está liberado para você. Só que há um ponto interessante, que é o ponto da gente ficar quietinho e só comer, saca? Ficar na nossa e comer. Em casa, eu não sei se vocês já passaram isso. A minha mãe, às vezes, a gente começava a reclamar muito da comida, ela falava assim: cala a boca e come. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa frase. Eu quero com todo carinho te falar isso nessa noite: cala a boca e come. Para de murmurar um pouco, para de reclamar e come do que está sendo colocado na mesa. Eu não tô querendo ser grosso não, como eu falei, é igual a minha mãe falava comigo. Vamos ficar caladinho e vamos comer. Vamos aproveitar o que tem na mesa. Vamos aproveitar o que está sendo servido. Vamos aproveitar o que Deus está fazendo nessa casa. Vamos aproveitar o que está sendo construído nessa cidade. E eu sou parte e você é parte. Meu irmão, cala a boca e come. Vamos ficar caladinho e comer. A gente tem a chance de dar um salto para o futuro. O apóstolo Cristiano falou bastante de gratidão, por exemplo, de generosidade. E meu irmão, eu dei o exemplo da fábrica de milionário. Eu conversava com o apóstolo L antes da mensagem e ele falou assim: essa é a fórmula. Essa é a fórmula, é a gratidão, a generosidade. Só que a gente, erradamente, acha que ser generoso é eu dar do que está sobrando para mim. Eu tenho isso aqui sobrando e sei que o irmão está precisando, então eu vou abençoar ele. Não, meu irmão, ser generoso é você dar às vezes do único que você tem. É você colocar a roda para girar, sabe? Não é pegar o que está sobrando e... não, eu vou manter o meu girando aqui. Eu sei que isso é difícil porque a gente quer olhar para o nosso saldo na conta e ver ele azulzinho e subindo ao infinito e além, como diz o Buzz. Mas não é para isso que Deus me chamou e não é para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para sermos generosos, para investir no outro, para investir num FAP, para fazer a coisa acontecer, para colocar a roda para girar, para fazer a fábrica de milionários ser uma realidade, para investir no estudo de outro, para investir na capacitação de outro. Às vezes, fora o FAP, você pode olhar e falar assim: eu quero investir, como a Açúcar contou, eu quero investir na educação do seu filho. Eu não estou falando isso porque é o meu filho, não. Porque isso pode acontecer com você, eu sei que já aconteceu, o Kiko já contou isso aqui de público, que aconteceu com ele também. Meu irmão, a gente precisa ter disposição para se alimentar. Isso é se alimentar. Não é pegar, e eu dei o exemplo de você ouvir as palavras de novo, mas não é ficar ouvindo, não, é falar assim: como eu posso ser parte disso aqui? Apóstolo Hélio, eu quero me apresentar para discipular alguém, para fazer a roda girar. Eu quero me apresentar para investir na vida de outro. Olha, eu tenho tempo, eu posso fazer isso, eu talvez não tenha recurso, mas eu tenho essa habilidade, eu posso estar aqui, eu posso fazer a coisa acontecer. Mas não, a gente prefere esconder e ficar recebendo, ao invés de pegar e comer o que está na mão. E essa é a parte que eu quero pegar com a gente da casa e vou terminar aqui.
Se coloque de pé, queria que a adoração me ajudasse.